Boa noite, pessoal, né? Hoje nós vamos receber aqui o Celso Haddad. Ele é presidente da empresa pública de transportes lá de Maricá e ele vai contar um pouquinho para a gente como é que ele implantou, como é que foi a implantação e como é que está sendo, né, a questão da tarifa zero lá em Maricá. Celso, por favor, fica à vontade, seja muito bem-vindo e de antemão eu queria agradecer a tua presença. Boa noite, Lúcia. Boa noite, minha amiga. Boa noite a todos aí do setorial, mobilidade urbana. Tive o prazer de receber alguns colegas aqui em Maricá, mais ou menos, acho que umas 2 semanas atrás. Fiquei muito feliz. Queria até estar mais com vocês, mostrar mais a cidade, mas eu acho que num primeiro momento a gente pôde explicar e dizer um pouquinho, desde o início, o que representou o Tarifa Zero aqui para nossa cidade. E, assim, primeiro eu acho que a gente, como a gente está num fórum, obviamente, do partido, eu acho que a gente tinha que levar essa questão da mobilidade do Tarifa Zero muito mais, né, nas nossas cidades, nos nossos municípios, no país como um todo, né? Isso é uma pauta literalmente da esquerda, isso é uma pauta que atende, que vai impactar a população como um todo e, infelizmente, a maioria das cidades hoje que aplicam o Tarifa Zero não são cidades de esquerda. Então, eu acho que isso é fundamental que a gente possa propagar isso, levar as pessoas com mandato eletivo e que isso externe muito mais, porque a vida das pessoas das cidades, dos municípios muda muito com o direito delas, o direito de ir e vir emanado da nossa Constituição e que cresce em muitas áreas das cidades, como eu vou dizer aqui. Então, eu gostaria de traçar primeiro um parâmetro do que a gente já falou com relação ao Tarifa Zero, que é o direito constitucional, direito de ir e vir. Obviamente, a gente já paga os nossos impostos, então deveria ter serviços públicos essenciais e, obviamente, os melhores possíveis. E isso é o transporte, né? Nós estamos falando de saúde, educação, moradia, segurança e transporte, sim. Então, isso, obviamente, isso eu converso congressos, em recepções que eu faço aqui em Maricá, eu estou aqui na sede do DPT ainda, e também levo isso para todo o Brasil, que eu acho que o Tarifa Zero, tenho certeza, o Tarifa Zero, obviamente, ele tem que se iniciar com uma decisão política do chefe do Poder Executivo, que é o prefeito, obviamente o governador, mas isso literalmente se inicia com uma decisão política, né? A gente não estuda, não planeja, não executa um transporte de qualidade de Tarifa Zero sem que isso parta de uma decisão política. E aí é importante falar isso porque a gente tem que levar, sim, esse início dessa decisão, dessa implementação para os obviamente, nossos vereadores, nossos prefeitos, nossos deputados, Câmara como um todo, Senado, chegar a isso, porque isso é fundamental para esse start de desenvolvimento das cidades, né? E eu estou falando isso porque Maricá teve esse início lá em 2014, hoje, no terceiro mandato, nosso prefeito Washington Quaquá, se iniciou lá em 2009, e no seu segundo mandato, obviamente, depois de 2013, né, dos famosos passeata dos 20 centavos, a decisão de implementar, a decisão de romper barreiras, a decisão de enfrentar, sim, parte da população e também parte do empresariado para que fosse implementada a Tarifa Zero na cidade de Maricá. E foi muito difícil, né? Foi por 2, 3 anos, né? Existiu ainda contratos de concessão na nossa cidade, só que o desejo maior, aquela decisão política de se implementar aquele direito constitucional foi muito maior, né? Então, esse rompimento dessas barreiras foi por conta da decisão política da implementação. O planejamento, a questão orçamentária, a organização, a operação, ela não pode se iniciar sem que haja uma decisão política. Então, eu vou iniciar, eu vou levar isso para a população. De que forma? Sim, orçamento, planejamento, operação, modos de financiamento, tudo. Tudo é muito importante antes de se iniciar. Só que a decisão política tem que ser maior. Eu acho que isso que falta hoje nas nossas cidades. Essa decisão política de implementar um direito que é constitucional, que é direito para todos. E aí eu escuto muita gente falando, é possível? Será que é possível? Eu acho que essa não é a discussão se é possível. A discussão é direito. Então nós vamos criar a possibilidade dessa implementação. Se a gente se perguntar se é possível, se a gente hoje pode retirar do orçamento de cada cidade, dos mais de 5.500 municípios do nosso país, os prefeitos, obviamente, na sua grande totalidade, vão falar, não tem como, não tem orçamento, coisas vão ficar prejudicadas, a saúde vai ficar prejudicada, a educação vai ficar prejudicada, porque o transporte hoje não está na linha de frente de um serviço básico. E ele não é visto hoje
quiçá, hoje ele é um dos mais importantes serviços que o país todo fala que entrou em colapso, mas hoje ele não é visto para você, em detrimento de uma outra demanda, você ter uma preocupação. Então, a decisão política, você tem que botar, não, ele é imprescindível para a vida do povo, é imprescindível para o desenvolvimento de uma cidade. Vocês já imaginaram quantos acidentes de trânsito seriam evitados se o transporte coletivo fosse melhor? Se o percentual de pessoas andando no transporte coletivo fosse maior do que as pessoas andando de carro, andando de moto, você imaginou qual o leque, né, dos nossos filhos poderem estudar qualquer colégio, qualquer escola de uma cidade, de um município? Você imagina quantos acessos a teatro, cinema, lazer as pessoas podiam ter na sua cidade se elas não fossem restritas a ficar dentro de casa porque não tem dinheiro, porque tem que fazer escolhas, se vai no supermercado comprar comida para sua família, se vai sair de casa para procurar um emprego ou não, ter acesso à cultura, ter mais cidadania dentro da cidade. Você vai no hospital fazer um exame, e aí você tem que retornar 2 semanas depois para continuar esse atendimento. Às vezes você não volta. Você não volta porque você não tem condição de voltar. Então, assim, essa escolha de você efetuar a cidadania como um todo na sua cidade só vai acontecer se o político, se as pessoas que detêm o poder de decisão na nossa cidade, no nosso município, visualizar o transporte literalmente como um direito e como um serviço essencial de desenvolvimento. E Maricá visualizou isso em 2014, através do prefeito Washington Quaquá, com problemas, com enfrentamentos, e aí em 2017, ao todo, consegue vencer essa barreira e começa a crescer, começa a ter mais linhas, começa a ter mais ônibus, as pessoas reconhecendo no Tarifa Zero um ônibus que ele pudesse fazer, né, o deslocamento dentro da sua cidade. E aí, o que a EPT, a autarquia criada em 2014, pensou? Eu quero melhorar o serviço, eu quero fazer com que aquele serviço seja o melhor possível. Foram feitas uma licitação, modelos diferentes foram implementados que permitiu que Maricá, já há algum tempo, fosse cidade referência no país, fosse uma cidade onde tivesse, dentre hoje nós temos mais de 125 cidades no nosso país que aplicaram o Tarifa Zero. E Maricá é disparado a cidade que mais tem linhas, que mais tem ônibus, que mais transporta pessoas diariamente, mensalmente e anualmente. E aí é importante falar no nosso discurso, que é o principal, o principal, não problema, mas discussão, que é feito o seguinte: não, Maricá, ao longo desses últimos anos, vem recebendo uma fatia de royalties, Maricá tem orçamento, né? E aí é importante nas nossas discussões, e isso eu levo literalmente para o Brasil todo, dizendo o seguinte: Maricá, em 2014, era a cidade do Rio, do entorno aqui da região metropolitana, que menos recebia royalties. Então, naquele momento, se escolheu, através de uma decisão política, eu vou priorizar alguns serviços: saúde, educação, moradia, segurança e o transporte. E aí, com o passar dos anos, foi se fazendo os investimentos. Só que é importante citar, das 125 cidades hoje que aplicaram o Tarifa Zero, todas elas aplicam do orçamento do município em torno de 1 a 5% do orçamento municipal anual. E Maricá, dentre tantas outras cidades, no último ano aplicou 1,8% do orçamento municipal no transporte. Maricá hoje, de segunda a sexta, transporta mais de 60% a 65% da população da cidade. Maricá hoje escolheu que de 15% a 20% usam carro, que nas cidades hoje, na grande maioria, usam mais de 40%. Cidade do Rio de Janeiro com mais de 43%. Se não me engano, a cidade de São Paulo é quase 47%. Então, assim, são investimentos que são feitos numa área onde existe a priorização do transporte coletivo, e isso dá resultado na saúde, na educação, na cultura. Os ônibus aqui em Maricá são novos, os ônibus têm ar-condicionado. Ah, mas Celso, tem a questão orçamentária, sim, mas as outras, todas as cidades, têm ônibus com 10 anos de uso, não tem ar-condicionado, mas dá dignidade. Da dignidade, eu vou trazer um exemplo que eu sempre uso, que é a cidade de Formosa, de Goiás, que faz divisa com o Distrito Federal, que mais de 42% da população recebe menos que meio salário mínimo.
Então, nós vamos imaginar que quase metade da população recebe menos que meio salário mínimo. Literalmente, ela tem que escolher ou se ela vai tomar um café, se ela vai almoçar ou se ela vai jantar. Vocês acham que a pessoa tem a possibilidade de pegar um ônibus, um transporte coletivo, um transporte municipal numa cidade como essa, onde ela tem que escolher se ela vai sobreviver, se ela vai comer ou se ela vai pegar um transporte público, se ela vai procurar um melhor emprego? Ela não tem como escolher se ela vai pegar um melhor emprego, porque ela não tem nem, literalmente, dinheiro para subsidiar a sua família mensalmente. E essa realidade não é a realidade da cidade de Formosa, é a realidade de muitas cidades do nosso país. Então fica restrito às pessoas, vamos lá, que hoje não necessitam de um transporte coletivo e elas não visualizam o transporte como sendo tarifa zero. Ah, mas vai tirar investimentos de uma área A ou B, mas a maioria da nossa população, além de ser um direito, obviamente, de todos, grita por transporte melhor, grita pelas altas tarifas. Se eu não me engano, hoje ou ontem, vi uma notícia que Porto Alegre aumentou 4% da sua tarifa. Era R$ 4,80, passou para R$ 5,00. E aí você minimiza que a pessoa, no mínimo, faz uma ida e volta, gasta R$ 10 por dia, 200 e poucos reais por mês. A pessoa tem esposa, tem marido, tem filhos. A maioria da nossa população não tem dinheiro para usar o transporte público. Não tem dinheiro para se locomover. Não tem dinheiro para fazer a mobilidade urbana. Ah, mas o que nós vamos fazer? Priorizar o serviço público essencial. É possível? É possível. É possível ter modos de financiamento? Sim, é possível. Estacionamento rotativo, multa de trânsito e outras formas defendidas por expert da mobilidade urbana. Agora, existe o desejo de fazer, existe o desejo de priorizar, existe o desejo de olhar para uma população que literalmente é amassada todo dia indo para o trabalho ou indo para uma escola, porque quem pega carro não vê esse impacto. Agora, a maioria da nossa população, sim, sofre por horas, sofre por serviços horríveis e ainda assim tem que sair de casa, né, para sobreviver à família. O transporte, ele é elementar na vida de uma família, de uma pessoa. E ele, sim, é um direito constitucional, um direito de ir e vir irrestrito, que, sim, leva a cidadania para as pessoas e desenvolve muito as cidades. Muito. Maricá cresceu nos últimos 10 anos em quantidade habitacional, em número de empresas que vieram para o município, arrecadação de ISS, tudo porque se vislumbrou que o direito ao transporte deveria obrigatoriamente ser de tarifa zero. E aí, assim, todos esses impactos que acabaram, obviamente, de forma favorável, impactando na nossa cidade. Então, o tarifa zero impacta na saúde, o tarifa zero impacta na educação, o tarifa zero impacta na cultura, o tarifa zero é um lazer. A gente está falando sobre direito constitucional, né? Pregado por muitos, né? Se está na Constituição, tem que cumprir. Então vamos cumprir, vamos levar esse direito, vamos levar esse resultado. Vocês vão ver o desenvolvimento que tem numa cidade. Semana passada eu estive visitando 3 cidades de Fortaleza e o desenvolvimento da cidade. É ruim falar essa palavra, questão de gratidão, né? Como se não fosse um direito. Sim, é um direito, é uma obrigação que um município, que uma cidade tem que zelar por serviços públicos para os cidadãos. Então não é gratidão, é obrigação. A gente tem que levar o melhor serviço de transporte para as pessoas. E o impacto que isso vai trazer de forma favorável para a nossa cidade é muito grande, muito grande. Você imagina um dono de supermercado que ele não tem que recolher o vale transporte dos seus funcionários. Ele tem 50 funcionários. No mês seguinte ele vai passar para 60. Ou ele vai capacitar as pessoas, ou ele vai ter mais lucro que vai botar uma outra filial dentro daquela cidade. Porque, obviamente, o negócio dele vai melhorar. Então, você está dando emprego para as pessoas, você está trazendo a industrialização, trazendo empresariado, trazendo desenvolvimento para a cidade. Então, assim, você imagina em 2014, quando Maricá decidiu implementar o tarifa zero. Começou com 3 linhas, com 13 ônibus. Maricá é uma cidade em torno de 210 mil habitantes. Maricá hoje tem o quantitativo de linhas e o quantitativo de ônibus de uma cidade de 1 milhão de habitantes. São Gonçalo aqui no Rio, Campo Grande, Mato Grosso do Sul e tantas outras. Nós temos hoje 48 linhas rodando na cidade. Nós temos mais de 155 ônibus rodando na nossa cidade. Desde 2021, nós temos as bicicletas, também como modal de transporte, que leva mais de 6 a 7% das pessoas realizarem seus deslocamentos, realizarem sua mobilidade urbana. Um incentivo maior à sustentabilidade, a uma vida ativa. Maricá hoje trabalha daqui a alguns meses,
com a possível implementação, trazendo não o transporte alternativo, mas trazendo as vans para o sistema de transporte, com vans elétricas, levando mais, obviamente, tentando despoluir um pouco o nosso céu, o nosso planeta. Isso, obviamente, de uma forma organizada, de uma forma de integração dos modais, tanto de ônibus quanto de bicicleta, quanto das vans. Então, assim, isso é pensar o transporte, isso é pensar a vida, o cidadão, é trazer também o turismo para dentro da cidade, desenvolvimento para a cidade, empresas, melhorar a vida das pessoas, saúde, capacitação, educação melhor. Esse é o tarifa zero. Esse é o tarifa zero, esse é o tarifa zero. Esse é o direito do transporte, emanado na nossa Carta Magna, que deveria, sim, ter um olhar não mais atencioso, mas obrigatório para as pessoas que conduzem os nossos municípios, as nossas cidades. E sim, eu estou na EPT já há praticamente quase 7 anos, desses quase 11 anos de tarifa zero na cidade de Maricá. Transporte de tarifa zero nas pesquisas que são, obviamente, trazidas aqui na nossa cidade, é o primeiro item de satisfação. E primeiro item de satisfação pelo olhar atencioso com o transporte. Eu vou sempre fazer essa remissão, porque nós temos hoje as 125 cidades que decidiram por olhar o transporte de uma maneira obrigatória, cuidadosa para o povo, para que, obviamente, retorne isso em desenvolvimento para a cidade. E sim, a resposta que as mais de 125 cidades hoje têm hoje da sua população é que a cidade está muito melhor do que antes. Muito melhor do que antes. Seja em qualquer área. E a gente luta. E a gente quer que isso se desenvolva para as outras cidades. Cidades maiores, porque essa linha de que tarifa zero só dá certo em cidade pequena é uma ilusão, né? Planejamento é maior, é óbvio. Como é que a gente vai pensar uma cidade como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Belo Horizonte? Obviamente muito, não vou falar mais difícil, mas com searas que a gente tem que, obviamente, levar. A gente tem hoje São Caetano do Sul, colado com a cidade de São Paulo, que os números só crescem do tarifa zero. Vai perguntar à população de São Caetano do Sul se ela quer que a passagem seja paga de novo. Vai falar com toda a municipalidade de São Caetano do Sul para saber se a cidade não melhorou, vem recebendo novas pessoas da capital, ou do ABC, ou de tantas outras cidades. Então, sim, o tarifa zero é sinônimo, sim, de desenvolvimento, é sinônimo de melhoria. E eu acho que a gente deveria, né? A gente tem hoje, tramitando a PEC, né, na Câmara dos Deputados, existe uma frente parlamentar, até chefiada pelo Jaumir Tato e pelo Paquá, com relação a isso, a esses benefícios que devem ser levados, né, para a presidência, para a Câmara, para o Senado. Obviamente, esse sistema único de mobilidade que possa trazer o município, o Estado, receber esses recursos, obviamente, para essa implantação. E essa implantação, sim, vai trazer os resultados de benefício à população dos municípios e, obviamente, ao nosso país como um todo. Eu vou só, talvez, Lúcia, dar uma parada, que às vezes alguns companheiros, né, também tem perguntas, a gente fica meio maçante às vezes o papo, então aqui é uma roda, é uma conversa, e aí eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Desculpa, meu microfone estava fechado. Antes de abrir para questionamento, eu lembro que quando nós estivemos aí em Maricá, tu mandastes uma apresentação, fizesse uma apresentação para nós, onde tu mostrasse como o ISS cresceu. Tu não tens essa apresentação aí para gente compartilhar aqui? Eu tenho ela no meu celular. Eu Então, posso? Lúcia, eu sou meio mais ou menos para ruim nessa questão de computador. Então, eu tenho ela aqui, obviamente, eu estou no computador da empresa e tenho ela aqui. Eu não sei se eu consigo compartilhar aqui no Não, grupo. eu vou mandar essa aqui que eu tenho, que é aquela que eu fizesse. Enquanto a gente faz pergunta, eu mando para o George, daí ele compartilha e tu dá um toque aí, tá bom? Pode ficar Tá tranquilo. ótimo. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu demorei um pouquinho a entrar porque eu estava enrolado aqui. Eu fiz parte da equipe que fez essa visita lá ao Celso Haddad, né, lá na EPT, e pudemos conversar bastante sobre o impacto do Tarifa Zero sobre a vida do morador e dos visitantes, de quem mora, quem visita e quem trabalha, porque às vezes a pessoa mora em outro município e trabalha em Maricá. Perfeito. Então, são essas categorias. E foi bom a Lúcia falar, porque eu ia pedir isso, para falar um pouco sobre aqueles impactos que foram apresentados ali. Mas eu queria, antes, ressaltar o seguinte: nós
nós aqui do setorial, a gente estudou bastante o projeto de lei 3278, que virá a ser, vai se constituir no novo marco legal do transporte coletivo. E também está em tramitação a PEC 25/23 da Erundina, né? Está em tramitação e o Calabria já me falou que o PL, por exemplo, começou a andar na Câmara, né? Começou a tramitar. Bom, então eu acho que nós temos que, vamos dizer assim, ter como referência essa experiência de Maricá, de outras cidades também, mas eu ressaltaria Maricá pelo seguinte: ao contrário do que muita gente diz, e às vezes até muita gente esquerda diz, mas lá tem o royalty do petróleo. Maricá, quando começou a fazer a tarifa zero, não tinha royalty de petróleo nenhum. Houve uma decisão política de intervir num serviço público que afetava toda a população. Esse é um discurso que eu sonho, eu vivo sonhando que assim, um dia eu vou ouvir o Lula fazer um discurso sobre o inferno que é a vida de mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras diariamente. É o inferno diário para fazer os seus deslocamentos. E ele vai fazer esse discurso e vai dizer, bom, agora então nós vamos atuar sobre isso. Então, do mesmo jeito que ele fez com o Fome Zero, que levou ao Fome Zero, né? Eu vivo sonhando. Espero que o Quaquá um dia ajude a convencer, junto com outras pessoas, naturalmente, o Lula de assumir esse discurso, com a consequência que é de passar a levar a sério essa questão da mobilidade em todos os níveis, né? Então, eu queria ressaltar isso, depois eu talvez faça alguma outra intervenção, mas eu gostaria que o Celso, se pudesse, rapidamente explicasse um pouco melhor que no início não tinha essa história de royalty. Quer dizer, que houve uma decisão política e que essa decisão foi acertada e que depois vieram os royalties, talvez tenha ficado um pouco mais fácil. Mas tem muitas outras cidades que têm royalty de petróleo, aqui no Rio mesmo, como no estado do Rio, como Cabo Frio, acho que Quissamã, Macaé, Saquarema, né? Todos esses têm royalties de petróleo, agora não fizeram o dever de casa com relação a essa. Saquarema até que parece que fez alguma coisinha, né? Parece que reduziu bem a tarifa, não sei. Mas, em geral, os prefeitos e prefeitas não estão ligando muito para essa história do inferno diário que é a mobilidade das pessoas. Essa é a verdade, é um inferno. Quem já foi obrigado a depender do transporte público, morar numa região da cidade, num lugar que precisava o tempo todo de se deslocar, senão não teria acesso às coisas, sabe o que é esse inferno, né? Então, eu gostaria que o Celso falasse um pouco, se possível, sobre esse início e também falasse, acho que a Lúcia vai providenciar a projeção da apresentação, que são 2 ou 3 slides que mostram o gigantesco impacto na cidade por conta da população não precisar mais gastar dinheiro com transporte. Quer dizer, individualmente, mas coletivamente, mas não precisa mais individualmente. É isso. Boa noite. É uma perguntazinha bem rápida. Eu quero primeiro agradecer a Lúcia ter convidado o Celso Haddad para trazer essa experiência e dar os parabéns pela explicação muito boa dessa iniciativa que a gente espera que se democratize mais pelo país. A perguntinha minha é, Celso, quem compra os ônibus e faz a manutenção? E agora quem compra as vans elétricas? Quem vai comprar? Se você tem tido apoio do BNDES, daqueles fundos verdes? Então, assim, você é diretor de uma empresa pública. Você não é o secretário que define a política, você coordena a frota, é isso? E quem comprou os ônibus? E, bom, essa é a primeira pergunta, né? A questão para a gente saber, porque a gente está na luta por aqui também, né? E depois, só uma coisinha, os operadores, vocês pagam por mês, pagam a mensalidade, é por quilômetro, como é que vocês pagam os operadores? E só isso.
quem compra a frota. Fiquei muito feliz de vocês estão já iniciando a compra de vans elétricas. Isso é um sonho aqui que a gente tem também. Obrigada, Celso. Tá, vamos lá. Só para agradecer meu amigo Valente aí, e respondendo a ele, no iniciozinho eu falei, mas é muito importante a gente reiterar isso. Sim, Maricá acabou de aparecer meu grande amigo Rafael Calabria ali, tem que fazer essa remissão. Então, Valente, sim, Maricá era a cidade do entorno do Rio de Janeiro, da região metropolitana, que menos recebia royalties, era um valor ínfimo, mas sim, através da decisão política em fazer, né, visualizou, tanto que eu falei que eram 3 linhas no início, lá em 2014, a prefeitura do município comprou esses 13 ônibus naquele momento e literalmente botou para rodar. Que aí quando teve um embate com a questão do sindicato, infelizmente promovido aí pelas empresas privadas, e aí esses 2 anos aí, até 2016, 2017, foram embates políticos, judiciais, até que nessa data de 2016, 2017, a EPT começou a alavancar, né? De forma, obviamente, progressiva, devagar, sabendo como crescer, errando para depois acertar. E essa demanda é do Brasil todo. O Brasil todo, seja com royalties ou sem royalties. E aí o Valente, muito feliz, deu vários exemplos só do Rio de Janeiro, de cidades que recebem bilhões, tá? Igual Maricá, mas bilhões. E na área de saúde e educação é aquilo que a gente não precisa nem comentar. E de transporte, menos ainda. Menos ainda. Então, assim, o olhar para a aplicação do recurso público, do erário, tem que ser, obviamente, em saúde, educação, transporte, segurança, moradia. Isso sim vai mudar a vida das pessoas. Isso sim muda a vida das pessoas. Não é um olhar para outras demandas que muitas das explicações hoje são: eu não vou aplicar o tarifa zero porque eu não tenho orçamento. Ah, beleza, vamos tirar de outro lugar lá onde abastece. Não o povo, e sim para outros fins. Vamos mexer sim na onde vai atacar a maioria das pessoas que vivem, que trabalhem, que vão visitar cidades, que aí sim vai ter o desenvolvimento de um município ou de uma cidade. Independente do quantitativo de royalties, e aí eu trouxe aqui, até quando o Jorge conseguir fazer esse compartilhamento, que é essa aplicação hoje das cidades, mais de 125 hoje que aplicaram no tarifa zero, de 1% a 5%, e como eu falei, Maricá no ano 2024 aplicou 1,8% do orçamento do município. E aí cabe já um pouquinho na pergunta e na resposta da Maria, que, assim, a questão do BNDES, quando eu falo BNDES, não, Maricá hoje, os 100% da aplicação com transporte é orçamento do município. Então, ela pegou no último ano, 2024, 1,8% do município do orçamento total e, obviamente, transferiu para a empresa pública de transporte para a aplicação do transporte como um todo, seja de ônibus, seja das bicicletas. Entrando já na pergunta da Maria também, essa questão de como comprou os ônibus. No início, foi a Prefeitura de Maricá, depois, obviamente, cedeu para a autarquia para fazer essa operação, e a partir de 2019 que a gente modula uma nova forma de ter em torno de 30% com ônibus, servidor, manutenção pública da autarquia, e a gente faz um processo licitatório chamando empresas não para operar, não para fiscalizar, não para gerir, não para escolher rotas, horários, itinerários e etc. E sim para o seguinte, leva só uns itens aqui, olha. Eu estou locando um ônibus, eu estou no motorista, o ônibus tem que estar manutenido e o ônibus abastecido. Agora, quem vai fiscalizar, quem vai decidir a operação, é tudo o ente municipal, é o município. O município, sim, vai dizer o que é melhor, o município, sim, vai fiscalizar, o município, sim, vai gerir toda a operação, saber se vai criar uma linha, saber se vai botar mais ônibus, saber se vai diminuir o intervalo, saber se vai criar mais um horário. Em detrimento do crescimento da cidade, saber se aquela comunidade está se criando, vai, obviamente, implementar uma linha de ônibus ali. Então, isso é o município, é um ente municipal, é a autarquia municipal, que é a empresa pública de transporte. E naquela licitação, somente traria o ônibus, o motorista, o combustível e a manutenção para ser fiscalizado. E, obviamente, o item para a gente, né, para o município, para a autarquia municipal, pagar a esses prestadores de serviço é o quilômetro rodado.
né? Não é mais o IPK antigo, famigerado. E aí a gente, obviamente, no nosso planejamento, no planejamento de uma diretoria operacional dentro da autarquia, é que a gente faz o seguinte, me dá um ônus que eu vou fazer a gestão, eu vou operar nas linhas determinadas, nos horários determinados, e a gente vai fiscalizar. Estando tudo ok, mensalmente, a gente vai fazer o pagamento em cima do quilômetro rodado que nós estipulamos. A Maria também fala da questão das vans, né? A gente já está modulando ainda, estamos fazendo um estudo técnico preliminar para depois virar um TR, para virar, obviamente, um processo administrativo, para saber se essa van vão ser das pessoas que hoje já têm a permissão para executar, mas aí passaria, obviamente, a operação para a gente, ou se a gente entraria num processo licitatório para empresa. Aí é modulação. É só saber a modulação operacional que a gente vai ver qual é a melhor forma para implementar no município. Aí a gestão, a fiscalização, a operação, obviamente, é nossa. Então a gente vai retirar talvez os ônibus daquelas linhas lá, alimentadoras lá de baixo, vai, obviamente, pegar em outras alimentadoras com maior quantidade ou linhas troncais, e aí a gente pega a van para trazer essas pessoas para essas linhas. A gente Celso, olha que essa só, operação... nós colocamos aqui, ó, algumas coisinhas, eu vou passar rapidinho aqui, né? Essa evolução, nós começamos lá com 3 linhas, com 3 ônibus, com 2 milhões de pessoas no ano. E a gente parte para 2024 com 47 linhas, 148 ônibus. Me desculpa só, ô Lúcia, que essa apresentação, quando, obviamente, passei para vocês, ela estava um pouco defasada. Então, o atual hoje são 48 linhas, 155 ônibus. Tá? Essa e olha a demanda, né? A demanda como aumentou, né? E o número de viagens cada vez... A demanda aumenta. Obviamente, a gente tem os horários de pico ainda na própria RJ, em alguns bairros, que obviamente aumenta. A pessoa começa... Eu falei antes para vocês aqui, nós temos de segunda a sexta em torno de 65% da população andando de ônibus. De 210 mil habitantes, nós temos 135, já chegando quase a 140 mil pessoas andando de segunda a sexta. Hoje, o próximo. Deixa eu só ver se finalizaria. Eu falei a pergunta da Maria, que é a questão da fiscalização, operação... É tudo autarquia municipal. Então, nós temos 121 cidades. Você vê como é que está desatualizado. Hoje nós temos mais de 125. Aí pode passar o próximo. Tem mais 2 muito importantes. Não, pode passar esse. Pode passar também, por favor. Esse é o importante, pessoal, que é mostrar para as pessoas como esse dinheiro, seja em 2022, seja em 2023, seja em 2024, ia para o bolso de um concessionário, de uma empresa que fazia a gestão horrível do transporte. E esse dinheiro, literalmente, é deixado de retirar do bolso das pessoas e é reinvestido na cidade de Maricá. É gasto no shopping, é gasto na saúde, é gasto na educação, é gasto na cultura, é gasto construindo novas habitações, é gasto de qualquer forma, de como o povo decidir. Agora, ele não é retirado do seu bolso de um direito emanado da nossa Constituição. E esse, obviamente, também é um outro slide muito importante, que é a evolução da arrecadação de ISS, a evolução da população da cidade e a evolução das empresas aqui na cidade de Maricá. E aí eu falei, obviamente, você imagina um mercado, um supermercado, aonde deixa de pagar 50, 100, 200 vale transporte para pessoas para trabalhar. Vão criar novos mercados, vão ter mais pessoas trabalhando. Então, assim, esses são mínimos impactos, que são máximos, obviamente, para o crescimento e desenvolvimento de uma cidade, que o Tarifa Zero nos impõe. Então, obviamente, outros dados que eu vou trazer, assim, inclusive eu vou fazer uma apresentação com um amigo em comum, meu e do Calabro, que é o Daniel Santini e Mariana, em junho, que são os impactos propriamente do Tarifa Zero na saúde. Que aí, obviamente, a gente trouxe isso da questão do maior número de atendimentos nos hospitais, menor quantitativo de perda de exames e atendimentos e retorno a consultas, diminuição, mesmo a população da cidade crescendo, a diminuição de acidentes de trânsito. Então, isso quanto mais transporte coletivo, menos carro, menos moto, menos acidente. Então, qualidade de vida. Pode falar, Lúcia. Não, mas assim, para o pessoal dar uma olhadinha, porque eu acho esses dados maravilhosos, assim, ó. E a questão, por exemplo, os ônibus são sem catraca. Hoje a gente tem em torno de 25%, 27% de ônibus sem catraca, e a gente quer chegar, tomara Deus, até o final do ano, ou no início, janeiro, fevereiro, com 100% da frota sem catraca. Se a gente está pensando como direito
de ir e vir, direito irrestrito. Para que aquele famigerado objeto está no meio? Quantifica as pessoas. Ok, a gente bota o sistema das portas que hoje traz mais de 92% de confiabilidade do quantitativo de pessoas, de passageiros nas viagens. Olha, essa aí também é muito interessante. A gente fala desse modal hoje que na cidade de Maricá transporta de 6% a 7% da população. Se puder passar depois os dados também, obviamente, infelizmente, pedir desculpa mais uma vez, está desatualizado o quantitativo, mas a gente tem hoje 40 estações adultas, das 70 estações que terão até o final do ano. Então, a gente vai instalar mais de 30, você vê que estão 36 adultas, mas hoje a gente já tem 40. A gente tem mais de 300, não 280, mais de 300 toneladas de gás carbônico que deixaram de ser emitidas no meio ambiente. A gente tem, se não me engano, 174 mil usuários cadastrados no sistema dessas 40 estações hoje. A gente tem no próximo slide que são as bicicletas infantis, que além de você, obviamente, priorizar lazer, priorizar a família, você também já começa desde cedo educando as pessoas, as crianças, com o direito, com o transporte, com o trânsito, com o espaço em si na nossa cidade. Então, E o próximo, passa o próximo que vão ser para inclusão, bicicletas adaptadas. A gente tem uma previsão, né? Essa previsão, infelizmente, atrasou, final de ano, eleição, aquelas coisas todas. A gente, até o meio do ano, a gente vai estar licitando esses 4 modelos de bicicletas adaptadas para pessoas com deficiência. Se a gente trata o ônibus com irrestritividade, a gente dá acesso às pessoas com deficiência nos ônibus, a gente tinha esse cerne que a bicicleta não tinha essa inclusão total. E foi difícil porque nenhuma cidade hoje do país olha para as bicicletas adaptadas, para as pessoas com deficiência, como tem que ser olhadas como um modal de transporte. E aí a gente demorou para fazer, né, o processo como um todo, visualização de valores, entendimentos de quais modelos deveriam ser aplicadas. A gente espera que até junho esteja isso licitado para a gente começar a aplicar na nossa cidade. Passa, Jorge. E aí obviamente, a gente está falando mais de futuro, né? Há mais de 7 anos a gente vem com esses modelos mais priorizando mais o hidrogênio como nossa fonte, mas existe ainda discussões no governo ainda da gente começar a fazer essa transição energética, seja por elétrico, seja por gás natural, seja por qualquer outro modelo, que a gente, obviamente, continue a fazer esse estudo com hidrogênio, para que, sei lá, daqui a 15 anos, como é o... 15 não, porque agora já são 13. Daqui a 13 anos, número mais do que importante, para toda a frota da EPT ser a hidrogênio. Mas, obviamente, é uma luta, mas a luta tem que se iniciar, né? Então, a gente iniciou essa luta para essa transição, essa descarbonização completa da frota dos nossos veículos, dos nossos ônibus. Acho que é isso. No final tem mais esse, tem a pesquisa da mobilidade aí em 2022. Essa pesquisa foi feita em 2022, quando 42% dos deslocamentos na nossa cidade eram feitos por ônibus. Esse percentual, obviamente não formal, já chegou a 46%. A bicicleta chegou a mais de 6% e o carro aqui, que era 19,7%, se não me engano, caiu para 18,2%, 18,3%. Então, assim, é esse estímulo ao transporte tarifa zero, ao ônibus, à bicicleta. Daqui a alguns meses será a van elétrica, no tarifa zero, e a gente quer que esse percentual de carro, de moto, de aplicativos caia muito mais, que a gente ofereça um serviço de transporte melhor para todos aqui. Deu, Jorge, pode tirar, porque daqui a pouco eu já tenho que ir embora, o Celso. Olha. Eu vou ser bem rapidinho, não vou tomar tempo aqui do Celso, já comecei bastante pelas essas várias oportunidades. É muito importante que a Maricá tem feito, o projeto completo, né, bicicleta, ônibus não poluentes, tal, não é só tarifa zero, né, além das linhas novas e tal. A gente tem que agora trabalhar mais para ampliar, aproveitar o Coacoa, além da frente parlamentar, o Coacoa está na ABM também agora, né, para desenvolver o debate com mais prefeitos. E eu encontrei num evento aqui em São Paulo essa semana passada o Eduardo Tadeu, que é um dos articuladores lá da ABM, e conversei bastante com ele, falei de Maricá, falei de outros projetos que o Valente falou, dos projetos federais, porque algumas cidades têm feito também na parte da gestão, e ele se interessou em conversar com a gente mais para pensar em como ajudar mais prefeituras. Me pôs em contato também com o Juiz de Fora, que é uma ideia que o Valente também levantou no grupo, da gente tentar, pelo setorial, ajudar as
empresas PT. E aí, o que eu estava pensando aqui, vendo a fala do Celso pela 10ª vez aqui, que eu já conversei bastante com ele. Cara, o debate que ele fazendo é claro que é difícil nas cidades, né? Alguns prefeitos não se aceitam abrir para esse debate, mas ele é um pouco mais, ele é mais óbvio de ver, né? O valor da tarifa é um tema que todo mundo debate nas cidades. O que eles têm dificuldade de levantar, que depois talvez fazer uma conversa com você mais técnica, é da gente conseguir abrir mais dados da parte de qualidade. Eu estava vendo no site de vocês a frequência das linhas e tal, e tentar mostrar um pouco, a gente tem debatido no Marco Legal que o Valente falou, o conceito de nível de serviço. Qual que é o padrão de serviço que um bairro denso precisa, que um bairro mais periférico precisa, né, até com as vans e tal. E a gente precisa fazer esse debate até para peitar as cidades de direita que não colocam transporte. Então, acho que esse é tem caminhando, né, um trabalho que a gente precisa fazer. Não estou cobrando que Maricá não tenha feito, né, mas é uma demanda que está surgindo pelo debate com outras cidades. E acho que Maricá pode também ser o exemplo. Outro encaminhamento para finalizar, aí para a gente setorial, uma colega está fazendo um curso que tem um pesquisador de fundações internacionais que chama Giancarlo Gama, está fazendo um curso com alguns vereadores sobre tarifa zero, e eles falaram que ela me contou que tem muitos vereadores do PT no curso. E eles foram buscar um cara que é, né, de fundações internacionais, e que tem uma pegada um pouco mais liberal também, e os vereadores tiveram interesse. E aí eu pensei que eu nunca faltou esse tema. A gente ia aproveitar, Lúcia, o Celso e a Câmara de Arte Setorial com mais notas, e tentar fazer uma notinha do setorial sobre a importância da tarifa zero, estimulando, instigando os parlamentares e os prefeitos petistas a abraçar a pauta, né? Também citando material do que tem abordado muito tema, tem colegas no Sul abordando muito tema também, Natália Bonavides, em Natal, e tentar, não precisa ter um texto tão grande quanto o método ferroviário que a gente fez, mas acho importante uma nota do setorial promovendo, né, o debate dentro do partido desse tema, que ainda é tímido, né? Mesmo dentro do partido ainda não é tão avançado. Por quê? Porque tem demanda de vereadores querendo entender um pouco mais desse assunto. Acho importante o setorial ter um... Já notei isso aí, a gente já estava pensando meio que nisso aí, né? Fazer meio um passo a passo de como implantar, assim, para o pessoal começar a engatinhar, né? Legal. Só respondendo ao Calabria rapidinho, essa questão das pesquisas, Calabria, a gente faz, mas sim, é uma coisa que a gente deveria explorar mais, né? Literalmente publicizar isso. A gente tem percentuais. Entendeu? A gente tem percentuais, a gente faz isso, não vou dizer que mensalmente, mas uns 2 meses, mais ou menos, faz campanha também de conscientização, de cuidado com o bem público. Então, assim, a gente faz isso, a gente tem dados disso. Mas, sim, é uma coisa que a gente deveria explorar para dizer, olha só, além desse quantitativo, sim, o grau de satisfação da população é esse, se eu não me engano, há 4 meses atrás, era de 73%. Acho que só 8 ou 9% diz que não andava de vermelhinho. Então, assim, esses números, sim, têm que ser externados mais para saber se que é o resultado, entendeu? Realmente, você tem razão quanto a isso. Uma coisa até... Já é uma ótima ideia para a gente já começar a fazer desde agora. A minha pergunta, que agora sou eu, é o seguinte: a gente vai viajando pelo Brasil, né, e muita gente pergunta, Celso, se a frota de Maricá, os ônibus de Maricá, são todos pertencentes de propriedade da empresa pública e todos os motoristas são empregados da empresa pública? 30% sim, os outros 70% são locados. Locados das empresas que operavam antigamente? Não, das empresas que participaram de um processo licitatório e ganharam um determinado lote. Para quê? Para locar os ônibus, e aí vem o motorista, o combustível e a manutenção. Certo. A operação 100%, seja dos nossos ônibus, seja dos ônibus locados, a operação é nossa. A operação é de vocês e vocês é que fazem toda a programação e a gestão, né? Tudo. Eles não fazem nada. Eles só fazem o seguinte, na linha do ponto A ao ponto B, são 30 horários por dia, no horário das 8, 8h10, 8h20, 8h30, 8h40. Todos os ônibus têm GPS, então a gente fiscaliza, eles são monitorados em tempo real. Então, e como é que eles são remunerados? Pelo quilômetro rodado? Quilômetro rodado, isso aí. Então tá. Era só isso, é só para tirar uma dúvida a nível assim de todo mundo. Juarez Perfeito. Bispo agora. Boa noite a todos e a todas, né? Na verdade, eu quero apenas parabenizar o meu companheiro e amigo Celso. Tive o prazer de conhecer a cidade aí em agosto e o prazer também de ter aqui participado da construção do programa de governo em Campinas e tendo isso como pauta
colocamos na pauta, mas infelizmente não tivemos sucesso no processo eleitoral. Mas foi uma semente, prova disso que uma vereadora nossa apresentou um projeto de lei com esse olhar da questão do tema da tarifa zero. Eu acredito, o mais importante, eu acho que o Celso foi muito feliz, a tarifa zero significa a inclusão social, a garantia de renda para aqueles que pagavam transporte agora podem alimentar, a garantia de vida, né? Que ao você reduzir, um dos problemas mais graves que temos hoje no Brasil é a questão de 1/3 ou 40%, 60% dos hospitais ocupados por lesionados do trânsito. Então, ao você fazer isso, essa é uma conta que tem que ser feita. Não é apenas o transporte, além da inclusão, de você dar oportunidade à maior parte da população que não tem emprego, ou muitas vezes ganha muito pouco. Então, eu quero realmente, e a importância de um partido assumir isso como uma bandeira de luta. Eu acho que o momento é muito pertinente. Nós vamos ter o PET, que é a organização partidária. Nós temos que ter isso como pauta nos PET municipal, estadual e nacional. E, quem sabe, construir um grande debate na eleição de 2028 para que os nossos companheiros deputados e os nossos companheiros candidatos a governador assumam isso como uma pauta. E a partir dessas experiências, porque nós temos que explorar isso, porque, infelizmente, a gente vive num mundo de fake news. As inverdades sobre Maricá muitas vezes aparecem. Mas a verdade do que é, e eu recomendo, inclusive, as pessoas em conhecer Maricá, porque realmente é exatamente, eu acompanhei, andei de ônibus e realmente tem todo o aplauso. E o mais importante, consultei as pessoas, não apenas moradores, mas pessoas que vão visitar a cidade e ter um encanto não apenas por transporte, mas pela cultura, pela questão da qualidade de vida da população e a saúde, né? Todas as políticas públicas, que é o sonho nosso enquanto petista, a cidade tem isso como referência. E o transporte, na verdade, é um complemento, porque para eu ter uma saúde de qualidade, eu tenho que chegar até o posto de saúde. Para eu chegar ao posto de saúde, eu tenho condições de ir. Então, na verdade, o transporte é o complemento para que a gente tenha uma cidade mais com uma qualidade de vida melhor, com um meio ambiente, tendo também ações efetivas. Então, quero parabenizar e, quem sabe, contar aí com tua presença aqui em Campinas, a gente pensar em alguma ação, não em Campinas, é pensar enquanto região metropolitana, porque a gente dialoga com a região e o tema da mobilidade urbana, o sistema único de mobilidade urbana e a tarifa zero é o tema do momento. Parabéns, sucesso aí, meu amigo. Obrigada, Juarez. O próximo e último é o Lino, e depois, Celso, tu te despede das pessoas, porque senão vai noite adentro. E tu estás longe do Rio e precisa chegar em casa com segurança. Lino, por favor, a última pergunta. Então, boa noite aqui, Celso. Estão me escutando? Boa noite, agora estou ouvindo, Lino. Bom, eu acho que me somam também os demais, acho que a experiência é uma referência, né, para todo o Brasil de uma proposta mais global, não é só a tarifa em si, né? Você explicou, o rebatimento tem na qualidade de vida como um todo, e eu como arquiteto, e professor da universidade também, né, aposentado, tenho observado toda a parte urbanística, que é o desenho urbano também que tem uma qualidade muito boa, que eu quero colocar aqui também, do planejamento urbano. E claro, um avanço na saúde e outras áreas. Mas é o seguinte, uma dúvida que a gente tem, que a gente fica debatendo, é com relação, por exemplo, você colocou que 18% é a participação do automóvel, caiu para 16%, quer dizer, baixou um ponto e pouco. Então eu fiquei aquela velha questão nossa, embora você diga que 70% é apoiado pela população, mas como é que a classe média, como é que um dos objetivos é tirar a classe média dos carros, né? Como é que essa estatística eu vi que ali os carros continuam ainda tendo um peso na circulação? Então, isso é a primeira pergunta. A segunda é com relação ao cálculo de custo de combustível. Eu entendo que vocês estão controlando tudo isso aí, porque os empresários eles enrolam. Aqui eles enrolam, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é o monopólio total deles, né? Mas então o cálculo tarifário, vocês façam todo o cálculo tarifário porque eles deem aos empresários o cálculo deles. Então eu queria saber esse lado aqui, porque tem uma proposta, e agora eu vi que tem 30% dos trabalhadores são públicos, eu não sabia disso, tudo privado. Que, por exemplo, de colocar uma empresa pública para poder regular o preço dos combustíveis, para evitar o golpe dos empresários. Neste caso, não precisaria essa tal empresa paralela, não aquela estatal, né? Mas assim, eu não sei qual é essa proposta, você não cabe, você já tem um sistema para isso. Se é possível implantar uma empresa
como foi a Carris em Porto Alegre em outros tempos, que regula esses preços de mercado, né? Mas se vocês têm um sistema de controle, talvez não precisaria criar esta empresa. Então, essa é uma dúvida que eu tenho também, né? E eu acho que é isso. Eu acho que os outros indicadores que você coloca são fantásticos, né? Com relação à pessoa com deficiência, que aqui é um crime que eles fazem com o pessoal com deficiência, etc, etc. Mas essas duas perguntas que eu colocaria nesse dilema entre empresa estatal, você tem um controle público e pagam por quilômetro rodado, e o setor privado está sob a regulação de vocês. Ou a empresa padrão, que está para ser um elemento regulador no cálculo de combustível. Então é isso. Esse é um comentário aqui. Vamos lá, Lino. Muito boa a tua pergunta. Com relação ao primeiro item da classe média, sim, hoje muita classe média anda de ônibus. Muitas pessoas da classe média andam de ônibus. Muitas pessoas que, obviamente, trabalham na prefeitura em cargos A ou B andam de ônibus. Porque a gente, ao longo dos anos, começou a mostrar o quê? E isso muito é a falha, eu acho, do nosso país como um todo, né? Eu acho que alguém tem alguma dúvida que a gente poderia, e aí eu não gosto da palavra gastar, eu gosto da palavra investir, que a gente poderia investir em aparelhos muito bons para a área de saúde, para salvar mais vidas. A gente gostaria de investir muito mais em escolas que melhorariam a educação, pagar melhores salários aos nossos professores. E sim, a gente não poderia investir em ônibus novos, com ar-condicionado, com regramento de horários, que levasse a qualquer ponto da cidade. Então, ao longo do tempo, obviamente, Maricá não tinha a realidade que é hoje há muitos anos atrás. Então, a gente, obviamente, vem cometendo os erros para que a gente chegue nos acertos para levar um melhor serviço de transporte para as pessoas. Então, assim, hoje, sim, a gente tem aplicativos no celular que tal linha do ônibus está chegando. Então, hoje, a classe média, ela literalmente pega o ônibus, sim. Ela deixa o seu carro em casa para fazer uso, porque o ônibus é novo, um ônibus tem ar-condicionado, um ônibus chega do ponto A ao ponto B num tempo que ela vai chegar, porque ela vai poder fazer, seja trabalhar ou fazer as questões da vida diurna dela. Então, esse quantitativo de carros, sim, vem diminuindo, que pesa a quantidade de habitantes em Maricá, vem crescendo a 10% ao ano. 10% ao ano. Então, 10% ao ano, sim. Então, assim, esse percentual vem diminuindo, porque, obviamente, a gente tem que investir no melhor possível. Só para vocês terem uma ideia, infelizmente eu gosto de falar, mas pugna um pouquinho com essa tua pergunta, é que quando a gente aplicou o tarifa zero na cidade toda, no início, a classe média entrava na rede social e falava o seguinte: eu não quero andar com o pobre, eu não quero andar com o morador do Minha Casa Minha Vida. Esse é o ponto. Era uma coisa assim que chegava no início. E aí o discurso do governo de Maricá era o seguinte: então, infelizmente, se o senhor não quiser andar, o senhor vai pegar um Uber, você vai pegar o seu carro, mas sim, o meu direito é igual ao do morador do Minha Casa Minha Vida, é o direito da classe média baixa, é o direito da classe média alta, é o mesmo direito para todos. E aí sim, ao longo do tempo, a gente está vendo um quantitativo maior de pessoas que não usavam ônibus, que hoje usam ônibus, seja por uma vez, duas ou de forma rotineira. E só finalizando a tua segunda pergunta do cálculo da tarifa, é importante que nesses processos que os ônibus não são nossos, são através de uma licitação, o modo, obviamente, de pagamento às empresas é o de quilômetro rodado, e nesse valor do quilômetro rodado, ele engloba o quê? Eles botam lá: eu vou gastar um percentual 10%, hipoteticamente, com o salário do motorista, 5% com pneu, e assim sucessivamente, até, obviamente, o preço do combustível. Então, esse preço do combustível, essa questão dessa regulação que você está querendo, você suscitou, para mim, ente municipal, é indiferente se ele está pagando hoje R$ 5,70 no preço do diesel ou R$ 5,80. Ele tem que, através da licitação, cumprir aquele percentual de gasto. Mas, Celso, o combustível caiu drasticamente. Caiu? Ah, que bom! Então eu vou fazer um realinhamento do preço do quilômetro rodado, porque percentualmente o combustível era isso, naquele preço, e hoje passou a ser isso. Então vou diminuir o quilômetro do petróleo. Ah, mas Celso, o combustível foi a R$ 7,00. Tem às vezes algum ajuste? Tem algum ajuste. Então, aquele percentual daquelas linhas que fizeram o valor do quilômetro rodado dele ser X, ele pode aumentar, obviamente pouco,
como pode diminuir, também pouco. Então, isso vai influir, sim, no valor do quilômetro rodado. Então, isso não tem muita manobra. E, obviamente, isso é um processo. Se eles dizem que o preço do combustível aumentou, é um processo de realinhamento que vai ser, obviamente, averiguado pelo ente municipal. E se também se decaiu, também o ente municipal, aí através do próprio direito dele, da administração pública, de rever aquele preço. Você checa os valores. Vamos lá. Isso é verdade que está falando. Sim. Bom. Tá. Os salários do operários também, os cobradores. Também. Mas também tem o sindicato atua também, obviamente, sindicato. não ter um valor abaixo, né, do preço. Isso é o normal. Tem que manter sempre o equilíbrio econômico-financeiro, né, da empresa para poder ela continuar, para o poder público continuar solicitando o número de viagens, né? Mas o que é importante, isso é a questão do equilíbrio financeiro, é porque a gente vê nos processos de concessão, se eles veem que o equilíbrio financeiro não está mantido, eles fazem o quê? Tira a linha, tira ônibus. Mas é porque não tem gestão do poder público, né? Você não vai aumentar a passagem, você não vai aumentar o meu subsídio? Retira tudo. Retira tudo, eu não quero saber. Eu tenho a concessão. Então, se está sendo ruim para mim, eu vou falhar mais do serviço do que ele é falho. Eu vou caotizar mais do que está caotizado. Celso, deixa eu te fazer uma... Lino, só um momentinho agora. Porque falta uma pergunta para responder. Uma pergunta. Não, é só questão... a empresa, criar uma empresa pública para regular, talvez não precisaria nesse caso, não é no seu caso. Em outras situações, outros cenários. É possível criar uma empresa para regular isso? Pública ou não precisa? É uma questão só. Na realidade, Maricá não precisa. Mas na realidade de umas outras cidades que estão fazendo essa implementação de uma licitação, onde os itens, ao meu ver, não necessita. Agora, não é uma licitação, é uma outra forma. E aí o ente privado traz o preço. Aí poderia ter uma regulação em cima disso. Eu estou falando na realidade que é Maricá, e tem algumas outras cidades que fizeram o mesmo modelo de Maricá. Aí não, aí você pega os itens que se baseiam para chegar no quilômetro rodado e, obviamente, você vai fiscalizar. Mas não fiscaliza. Aí é o problema. Tem que se fiscalizar para saber se o preço aumentou ou diminuiu, e aí, assim, fazer a atribuição no valor do quilômetro rodado. É uma coisa justa. Obrigado, viu? Obrigado. Nada. Parabéns. Celso, deixa eu te fazer uma pergunta antes de tu ir embora. Olha só, tem uma pessoa aqui no chat, eu estava vendo o chat agora, que o telefone é assim, 813 21 52 05 26. Eu acho que até... Não é o Lino, não? Não. É o Lino? Não. Não é o Lino. É o Lino. Então, Celso, Sônia, tu queres fazer uma pergunta? É porque o Celso já tem... Só a última da Sônia, tá? Vai na última. Eu queria... Boa noite, Celso. Eu estive aí, fiquei muito encantada com tudo que você apresentou para a gente. E eu fico muito encantada com a renda per capita de Maricá, de 35 mil, que é um diferencial. É um orçamento maior do que 4 capitais brasileiras, mas eu queria saber de você o seguinte: qual é o ganho do motorista que ganha por quilômetro rodado? Só para saber mais ou menos qual é o ganho daquele trabalhador que não é concursado, mas ele transforma isso no seu ganho do mês. Se você tem mais ou menos a média disso. Por exemplo, a gente tem hoje, o salário do meu funcionário, do motorista da EPT, e a gente tem o salário do motorista contratado pela empresa que presta serviço. Esses salários não são iguais. Você tem esses salários, por exemplo? Não, o salário do sindicato, se eu não me engano, é R$ 3.200. Normalmente as empresas pagam o salário do sindicato. Mas, por exemplo, o salário do meu motorista, ele recebe em torno só de salário, não estou falando remuneração, em torno de R$ 3.500, R$ 3.600, mais ou menos. E ele tem a gente estipulou aqui uma gratificação por produtividade, certo? Então, a gente tem 4 itens para ele produzir. Número de viagens, não ter falta, não ter ocorrências, e tem mais um que agora eu me esqueço. Então, se ele cumprir cada item, ele ganha 10% do salário. Então, a remuneração dele pode chegar a quase 4.500 a 5.000 reais. Pode chegar. Tem o salário dele, base, de concursado, 3.500, 3.600, agora não me recordo. E essa gratificação por produtividade. Produziu, dentro daqueles itens que a gente assim determinou, eles vão ter aquele percentual. Obrigada. Celso, querido, por nós, a gente ficaria te explorando até as 21 horas, mas eu sei que tu tens que ir, tá?
Então, eu vou abrir a palavra para te despedir, tá? Dizer que em breve nós vamos fazer um seminário aqui em Florianópolis e que em breve receberás um convite. Pode me chamar que eu vou, você sabe que eu vou. Mas isso é tudo em breve. Agora tu pode te despedir. Então, primeiro agradecer mais uma vez, feito pelo setorial, obviamente, não como gestor da empresa pública de transporte, mas enquanto, né, advogado e militante do partido, vai ser sempre uma honra participar desse fórum de debate. Né, nós estamos aqui na EPT há 7 anos e cada vez mais o transporte, o direito das pessoas enobrece, faz que a gente se apaixone cada vez mais. Então, eu estou sempre à disposição. Foi um prazer receber vocês aqui em Maricá e queria receber todos aqui para mostrar como é a realidade nossa aqui na cidade. É só chamar, participarei de outros fóruns, seja aqui online, seja São Paulo, Florianópolis e qualquer outra cidade do Brasil. Eu acho que é importantíssimo a gente levar esse direito para todas as pessoas. Então, a grande maioria aí tem o meu telefone, até o próprio e-mail aqui da EPT. Então, eu estou sempre à disposição para participar desses debates e responder qualquer demanda daqui de Maricá, que sim, é uma honra poder estar aqui numa gestão onde a gente prioriza o transporte e literalmente recebe esses resultados da população. Então, mais uma vez, agradeço a participação, estou à disposição sempre que chamar. Boa noite a todos.